recuperação de rodovias no Ceará, dragagem de um porto e a construção de um sistema adutor para levar água à região leste do estado. São exemplos de obras que podem receber recursos do orçamento da União e que foram sugestões de emendas ao projeto de lei orçamentária para 2008, apresentadas por um deputado. Neste Palavra Aberta, você vai entender um pouco mais sobre como se dá aqui na Câmara o processo de discussão e decisão sobre o orçamento do país e a importância das emendas dos parlamentares. Eu estou aqui com o deputado que apresentou as propostas para o Ceará, que eu falei agora no início do programa. É o deputado José Ayrton Cirilo, do PT do Ceará. Muito obrigada pela presença, deputado. Obrigado. Deputado, o senhor já foi prefeito e vereador do seu estado e é um grande defensor do orçamento participativo. Vamos explicar o que é isso, como é que ele se dá na prática? Qual foi o resultado que o senhor teve lá na sua gestão? Olha, a ideia do orçamento participativo foi uma ideia que nós tivemos a partir de um amplo debate que vinha acontecendo em alguns municípios, às vezes, sobretudo, em Boa Esperança e Lages, em Santa Catarina, e que eu tive o privilégio de participar, me envolver nessa época, e depois nós fomos os precursores dessa ideia de implantar nesse município de Capuí, no estado, Icapuí, no Ceará. Nós fomos prefeito 2 vezes nesse município e tivemos essa iniciativa pioneira no país, porque foi lá onde se iniciou o primeiro orçamento participativo do estado do Ceará e no país como um todo, porque a partir de Icapuí nós tivemos outras experiências. Fortaleza, na época da administração de Maria Luísa Fontinelli. Depois essa experiência se estendeu para Porto Alegre, que se tornou uma grande referência nacional e internacional. Hoje mesmo nós estamos tendo na Prefeitura de Fortaleza novamente, na atual gestão da prefeita, e portanto foi uma ideia pioneira a partir de uma visão, de uma concepção de debater, discutir com a sociedade o que é e o que não é prioridade para a comunidade. Porque em Capuí, como é que isso aconteceu? Exemplifica pra gente. A senhora chamou as organizações da sociedade ali, as locais, e discutiu de que forma? Foram audiências públicas? Quanto tempo levou? Conta pra gente a história. Primeiro nós fizemos todo um trabalho de preparação, de orientação, de formação das pessoas para entender o que é um orçamento. Porque o orçamento, ele no país, ele sempre foi feito de forma burocrática, ou seja, os técnicos era quem elaborava, ou quem ainda elabora os orçamentos, de forma, assim, fechada, sem haver uma discussão maior com a nossa população, que na verdade é quem deve ser a beneficiária desse processo. E era sempre feito de forma técnica, sem ter uma visão popular. Então o primeiro trabalho foi tornar o orçamento uma peça popular, conhecida. O que é um orçamento? O orçamento é uma lei em que se vota a receita e a despesa dos gastos. Todos os entes federativos, seja a União através do governo federal, das outras instituições, dos outros poderes, como o governo do estado, as prefeituras, têm orçamento. Os órgãos públicos, eles são regidos por um orçamento. Então, esse orçamento, ele pouco é discutido com a sociedade ainda hoje. Então, nós tivemos essa iniciativa, na época, a partir de um trabalho assim, muito importante, orientado pelo professor Américo Barreira, pela professora Noemi Adelaida Furtado Arruda, que era uma grande contabilista, e que tivemos esse papel de discutir, primeiro capacitando as pessoas do que era um orçamento, orientando, porque se você não conhece o que é, fica difícil as pessoas participarem. Tem ideias, ter ideias sobre isso. E era uma coisa muito nova, porque isso nunca tinha acontecido. Então nós começamos mostrando para as pessoas como é que era e como é que funcionava um orçamento público. A prefeitura disponibilizou funcionários públicos, técnicos, para ir até onde? Era para discutir nas comunidades, nós marcávamos reuniões e levávamos essa proposta de explicar a elaboração do orçamento do município. O que era um orçamento primeiramente e como nós iríamos iniciar esse orçamento da própria prefeitura. Então nós elaborávamos questionários, formulários para orientação das propostas e sugestões da sociedade, e foi aí que nós tivemos esse primeiro orçamento participativo na história
Isso foi em 1985. Né? Qual foi o resultado dessas sugestões todas? Olha, isso foi um trabalho assim muito importante, porque a partir dessa mobilização, do envolvimento, do engajamento da sociedade na elaboração, discussão das suas prioridades, e não o que o prefeito e os secretários achavam que era prioritário. Então, a partir daí, a comunidade, a sociedade se apropriou, né, desse processo de participar e ela mesmo decidir o que era prioridade para a sua localidade, para a sua comunidade. Evidentemente que nem tudo era possível ser colocado, e nós tínhamos processos de debates nessas comunidades, depois um conselho mais amplo, onde se afunilava essas propostas, e a partir daí se vinculava todas essas discussões, de forma que o orçamento era extremamente vinculado às decisões que a comunidade. Eu não poderia mudar, né, uma decisão que era decidida pela comunidade. Se eu quisesse acrescentar ou tivesse outra demanda, nós teríamos que iniciar novamente a discussão, encaminhar para a Câmara, para que nós pudéssemos fazer um processo de modificação dessa proposta orçamentária. E a cidade mudou muito depois dessas iniciativas, deputado? A partir dessa ideia do orçamento e da mobilização, surgiram outras ideias muito importantes, como a ideia da transparência, né, da gestão, ou seja, não bastava só elaborar o orçamento, não bastava só dizer onde é que a população queria aplicar o seu recurso. Era preciso que a comunidade pudesse verificar e acompanhar, controlar, fiscalizar essas decisões que eram tomadas e a aplicação dos recursos públicos. Então nós tivemos a ideia de colocar nas paredes da cidade, isso ficou muito conhecido no estado e no país, porque isso foi veiculado nacionalmente, nos muros da cidade, toda a prestação de conta de quanto é que entrava na prefeitura, de todos os recursos, seja do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, o IPTU, né, e o ISS, e outras receitas que o município arrecadava e arrecada, e, ao mesmo tempo, os gastos que eram feitos com esse recurso, desde estava nos muros. Nos muros da cidade. Então nós mostrávamos quanto era gasto com pessoal, com custeio, né, da máquina, e os investimentos também que eram decididos pela comunidade. Então, isso tornou a gestão, que nós dissemos assim, uma gestão altamente participativa, com inversão de prioridades, com transparência da gestão e com controle social. Hoje, qual o tamanho da cidade de Capuí? Onde ela se localiza exatamente? E a economia local se baseia no quê, deputado? A cidade é uma cidade pequena. Nós somos atualmente 18 mil habitantes. Ela vive essencialmente da pesca, sobretudo da pesca da lagosta, que é a principal atividade econômica do município. A produção de castanha de caju, de coco, tem também outras fruticulturas. E também nós somos um município detentor de salinas e produção de petróleo, porque nós, no estado do Ceará, somos o detentor de uma bacia petrolífera terrestre, não é no mar, é em terra, e, portanto, essas são as atividades principais do município. Qual é a localização de Capuí? Nós somos na região leste do estado do Ceará, na fronteira do Ceará com o Rio Grande do Norte. Nós temos uma bela paisagem litorânea com 67 quilômetros de litoral e, portanto, eu considero que nós somos a região mais linda e mais bela do estado do Ceará. O que é muito lindo e muito belo mesmo, porque o estado inteiro é lindo. A natureza, aliás, Deus nos brindou com a natureza magnífica e com um povo maravilhoso que, com sua garra, com sua determinação, se tornou uma referência de gestão para o Ceará e para o Brasil. A gestão participativa, o orçamento participativo continua na região? Nós tivemos um processo bastante mobilizador, mas em seguida houve um retrocesso, porque nós perdemos a gestão. Atualmente quem governa a cidade é o PSDB e o prefeito atual não deu prosseguimento a esses encaminhamentos, embora ele reconheça que foi um avanço importante. Eu espero que seja retomada. Inclusive nós colocamos
dentro do orçamento, que era uma obra agora do governo federal, algumas obras importantes para lá. Eu queria falar sobre isso, deputado, rapidamente, antes de a gente encerrar o programa, porque eu chamei isso na abertura do programa, mas nossa conversa foi tão boa sobre o orçamento participativo, vamos ficar devendo mais detalhes sobre emendas parlamentares, mas o senhor apresentou algumas emendas, justamente naquela região. E vamos explicar qual a importância dessas obras para lá? Nós apresentamos nós tivemos algumas discussões na bancada e vamos ter novamente, né, de alguns projetos estruturantes para o estado do Ceará, né, como a questão do Metrofó, que é uma obra que vem de muitos anos, a melhoria habitacional, que o estado, como o resto do país, tem graves problemas de déficit habitacional. Nós temos a questão uma obra importante que é a Lubinó, lá no Ceará, que é no Porto do Pecém, uma obra importante para a questão da regasificação para a industrialização do nosso estado. A questão de trechos rodoviários, inclusive com a duplicação da rodovia BR-222, que vai ligar Fortaleza, depois do Pecém até Croatá, uma obra muito importante, a conclusão da duplicação da BR-116, que vai de Fortaleza até Pacajus. E nós tivemos também duas obras mais na nossa região específica, que é a questão do eixo Jaguaribe a Icapuí, que vai beneficiar os municípios de Aracati, Jaguaruana e Icapuí. É uma obra importante, um canal de 60 quilômetros, que vai tornar essa região, que já mas vai intensificar um grande polo de fruticultura no nosso estado. E também com irrigação. Com irrigação. E a outra obra, que é a obra a dragagem e reaterro da praia do Porto de Barra Grande e as praias vizinhas, porque é um porto importante que com a produção pesqueira da nossa região, e que nós apresentamos essa emenda como forma de melhorar o setor produtivo lá da nossa região de Icapuí. Tá certo, deputado, muito obrigada. Vamos falar mais sobre emendas numa próxima oportunidade, explicar mais o processo de como é a apresentação e a tramitação, a análise aqui na Câmara dessas emendas, a importância delas para o orçamento da União, mas eu agradeço muito a participação do senhor aqui hoje, deputado. A minha presença aqui a todos os telespectadores e a você. Muito obrigada, deputado José Ayrton Cirilo, do PT do Ceará. Obrigado. Obrigada a vocês de casa. Até o próximo programa. Tchau.